Muito bem. Boa tarde a todos, bem-vindos. Agradecer ao Conselho Diretivo do IAPMEI o facto de terem aceito o nosso convite para vir aqui, no âmbito da subcomissão dos fundos e do PRR, prestar alguns esclarecimentos sobre a atividade, como está a correr as coisas, e também, obviamente, responder depois aos grupos parlamentares às questões que quiserem formulá-las. Por isso, bem-vindos ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro, à Sra. Doutora Helena Almeida e à Doutora Maria José Figueira, o facto de aqui estarem. A reunião é esta hora da tarde, porque, como sabem, hoje houve plenário. Terminado o plenário, reunimos a Comissão e, por isso, a organização desta subcomissão, que depende da Comissão de Economia, foi criada esta comissão específica para avaliar a execução dos programas e, por isso, a entidade convidada tem 10 minutos para uma primeira intervenção, depois seguem-se intervenções e questões dos grupos parlamentares e a entidade convidada terá o mesmo tempo para poder responder e depois, se os senhores deputados assim o entenderem, poder-se fazer uma segunda ronda mais pequena, com pequenas intervenções de até 2 minutos cada uma. Por isso, estabelecidos os parâmetros da reunião, eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro para, no prazo máximo de 10 minutos, nos fazer uma abordagem sobre a atividade neste momento no IAPMEI. Com certeza estão com um grande trabalho no terreno a acompanhar as empresas no âmbito da execução, da contratualização, das agendas mobilizadoras pelo país fora, e por isso nós temos todo o interesse em ouvir seguramente uma parte da vossa intervenção, se está dedicada sobre isso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, tem a palavra. Então, antes de mais nada, muito boa tarde aos senhores deputados. Como é óbvio, é um prazer para nós estarmos aqui e responder às vossas questões. Esta minha primeira intervenção, posso dizer que vou dividi-la basicamente em 3 partes. Uma primeira parte em relação aos fundos que nós temos vindo já desde do 2020. Depois iremos passar então para a parte do PRR e então só dar um bocadinho daquilo que já está no terreno, que é o PT 2030, mas digamos que ainda está muito no princípio. Neste momento, em relação ao 2020, a carteira do IAPMEI, só para uma questão de informação, representa aproximadamente 49,5% do total dos incentivos aprovados para as empresas. Portanto, não há dúvida nenhuma que representa aqui, o IAPMEI tem um peso relevante nesta questão. 70% dos projetos contratualizados já se encontram encerrados. Portanto, nós estamos aqui a falar num universo de 11.658 projetos desde 2014 até 2022, de 8.088 projetos que estão encerrados. Encerrados implica que há uns que são 7.792 que estão encerrados, outros foram anulados por diversas razões, e depois temos por encerrar 3.570. Destes 3.570, nós temos 2.248 já têm o pedido de reembolso final, está a ser submetido em análise. Quer isto dizer que praticamente o projeto já está no fim. 430 estão em processo ainda de decisão e ainda há 892 projetos sem então o pedido de reembolso final, quer dizer que eles ainda estão em execução. Em termos de, também seria bom mencionar que em termos de execução, o IAPMEI, a percentagem, a taxa de execução é de 81%, face ao incentivo aprovado. Portanto, nós neste momento somos o organismo que melhor taxa apresenta a nível dos organismos que estão envolvidos com os fundos comunitários. E do compromisso contratado já foi pago à volta de 2,5 mil milhões de euros e foi descativado também à volta de 1,1 mil milhões de euros.
aquilo ainda, digamos, nós temos para pagar, tem um potencial de execução de carteira, que é isso que nós chamamos, aproximadamente de 993 milhões de euros. Portanto, isto aqui também convém a mencionar que à volta de 60% deste número que eu estou a dizer aqui está concentrado em projetos que vão ser concluídos durante este ano, 2023. Evidentemente, se me perguntarem se realmente estamos contentes com estes números, evidentemente, eu penso que nenhum organismo estará, como é lógico, nós gostaríamos de ter isto tudo zerado, mas também não podemos esquecer que no meio do 2020 tivemos então as crises do Covid e hoje podemos dizer que o Covid ainda nos está a afetar, foi uma onda que nos assolou e que ainda hoje estamos a sentir esses efeitos, porque no meio destes projetos todos do 2020 houve uma série de medidas implementadas e que, digamos que o veículo de implementação dessas medidas foi o IAPMEI, por exemplo, através de vários programas, o apoiar rendas, o adaptar, e depois, e agora com a crise que houve energética, provocada pela guerra na Ucrânia, tivemos também o apoiar indústrias intensivas de gás. Quero dizer com isto que no meio, digamos, do 2020 tivemos mais esta questão aqui, só para vos dar um número, só nestas medidas associadas tanto ao Covid como depois a esta última crise que nos assolou, estamos a falar de que tivemos pagamentos no valor de 167 milhões, havendo um universo de 36.475 beneficiários. Ou seja, foi uma carga muito grande que nós tivemos aqui no meio deste programa PT 2020, mas que, evidentemente, estamos agora a tentar resolver. Passando agora, então, para o PRR, por parte do IAPMEI, nós somos responsáveis das 20 componentes que nós temos, nós somos responsáveis por 5 componentes, a C5, a C11, a C5 que é da capitalização e inovação empresarial, a C11 que é a descarbonização da indústria e a C16 que é as empresas 4.0. Podemos dizer que realmente destas 3 componentes, a componente rainha que nós temos aqui, não há dúvida nenhuma, que é a C5, a capitalização e inovação empresarial. Porquê? Porque realmente nós temos, divide-se em 2 componentes, uma que tem um valor de 1,3 mil milhões de euros e que foi redirecionada para o Banco Português de Fomento, em que realmente, para capitalizar o banco, e em que neste momento o banco está a trabalhar em quatro programas para financiamento às empresas. 2 deles é de financiamento direto às empresas e outros 2 é de financiamento indireto através de fundos de capital de risco. Destes 4 fundos, as coisas estão a avançar. Por exemplo, em termos dos investimentos indiretos e do programa Consolidar, um desses investimentos já foram contratualizadas 12 sociedades de capital de risco, no valor de 480 milhões de euros que foram contratados, e já, digamos assim, já há empresas que estão a começar a beneficiar deste programa. Há pelo menos neste momento 5 empresas que já estão em fase de investimento. Em relação ao programa de Venture Capital, que é também o segundo programa de investimento indireto, também houve já as candidaturas recebidas, totalizam um valor de 1,4 mil milhões de euros, contra realmente o valor de 200 milhões, que era a dotação inicial. Portanto, este programa foi desenhado tendo em linha de conta vários contributos, o Banco Português de Fomento contactou várias entidades para desenhar este programa e não há dúvida nenhuma que parece que está a ter sucesso. Depois, em relação aos investimentos diretos, há 2 programas, o Deal by Deal, que no fundo é encontrar
o Banco Português de Fomento encontra uma empresa que queira também investir com ele em noutras empresas, e já temos 7 pedidos de credenciação por parte de intermediários financeiros também para integrar esse programa. E, finalmente, temos depois a recapitalização estratégica, portanto, é o 4º programa, onde também já temos 6 operações contratadas, temos outras 5 que estão em fase de contratação, isto num total de 42 milhões de euros. Está a haver agora uma simplificação de procedimentos também para tornar também a recapitalização estratégica algo mais atrativo para as empresas e de mais fácil acesso. Portanto, eu penso que o Banco Português de Fomento está no seu caminho. Evidentemente que, como em qualquer programas de investimentos, os programas de investimento começam devagar e depois vão acelerando ao longo do tempo. Passando então para a segunda componente do C5, que é das agendas mobilizadoras, eu penso que, se me permitem também mencionar aqui a importância que as agendas mobilizadoras nós esperamos e com certeza que irão ter para alavancar a nossa economia e fazer com que a nossa economia se torne mais competitiva, mais resiliente e que haja um maior grau de internacionalização. Até ao momento, como sabem, nós começámos com 143 propostas de agendas. No final, digamos, depois de uma série de seleção, ficámos com 53 agendas e hoje, aliás, eu e as minhas colegas viemos há pouco de Aveiro, onde as 7 últimas, não são 7 últimas, mas digamos a contar para ficar esse número 50, faltam 3, exatamente, são as difíceis. Portanto, já faltam 3 dessas 53, mas estas 50 já estão. Essas 3 eu também digamos, estão a ser tratadas de uma maneira diferente, dada a sua importância. Eu penso que já há um caminho para a resolução, pelo menos, de 2 delas. A dotação inicial para as agendas mobilizadoras era de 930 milhões de euros, mas, digamos, devido ao sucesso e à decisão de abrir o leque, dada a qualidade que houve durante o concurso e dada a importância deste tipo de agenda, realmente abriu-se o leque e neste momento temos as 53, que corresponde aproximadamente a uma dotação à volta de 2,8 mil milhões de euros. Em termos de pagamentos que já foram feitos, as agendas começaram com um adiantamento de 13%. Houve a decisão depois de aumentar esse pagamento inicial de mais 10%, portanto 23%, e temos um pagamento até agora de 384 milhões de euros. Mais uma vez, eu queria referir a importância das agendas. Realmente, nós temos agendas que cruzam todos os setores e atividades económicas do nosso país e também falar que pela primeira vez no nosso país nós abrimos um tipo deste programa em que era obrigatório realmente haver consórcio e que esse consórcio contivesse empresas privadas, por um lado, e mas ENES, ou seja, entidades do setor académico, do setor científico. Qual é o objetivo? O objetivo é realmente aumentar as sinergias e aumentar a capacitação das nossas empresas e o grau de especialização também das nossas empresas. Digamos que é o grande objetivo destas agendas. Isto em relação ao C5. Em relação à componente C11, descarbonização da indústria, basicamente, o objetivo é diminuir a pegada ecológica das nossas empresas, ajudar as empresas no seu desenvolvimento a tornarem-se mais verdes, adotando combustíveis não poluentes, fazendo realmente uma transição energética e esta C11 podemos dizer que é também subdividida em 2 componentes. Uma que foi uma elaboração dos roteiros de descarbonização, ou seja,
houve um programa em que foi aberto às associações e aos setores, onde eles deveriam apresentar as propostas para a elaboração de roteiros para ajudar as empresas exatamente nesse caminho para chegar à descarbonização e diminuir a sua pegada ecológica. E neste momento a dotação que nós temos para estes roteiros da descarbonização são de 10 milhões de euros, em que tivemos 39 candidaturas, foram aprovadas 20 e neste momento estão 15 já contratadas. Um minuto para terminar. Ok, então vou mais depressa. Depois temos, então... Depois, na resposta às perguntas dos deputados, pode completar essa informação. Ok, está bem. Então, entre antes da descarbonização, ainda há uma componente bastante importante, que é realmente a descarbonização da indústria, ou seja, é um programa virado para a indústria, em que houve primeiras 242 candidaturas, dos quais foram aprovadas 179, e estas candidaturas, num valor de incentivo aprovado, dá a volta de 500 milhões de euros, e que realmente poderá mudar o panorama em termos da descarbonização no nosso país. Temos ainda abrimos um segundo aviso, que nós dividimos em dois, modalidade A e modalidade B, em que a modalidade A simplificámos enormemente este aviso, em que nós reparámos que havia candidaturas em que o valor era bastante pequeno, eram projetos muito fáceis, digamos, não complexos, lá mudar uma empilhadora que era a gás e passar a eletricidade, portanto não valeria a pena haver essa complexidade tão grande. Então resolvemos simplificar, automatizando o sistema, penso que foi um sucesso, foram aprovadas 1.409 candidaturas, num valor que foi decidido agora de 27 milhões. Portanto, já pagámos estas candidaturas 17, 20 milhões de euros. E depois, pronto, temos o 116. Vamos aguardar mais um pouco, senão temos de dar dinâmica à reunião. Por isso vou passar então Muito obrigado pela exposição inicial. Passámos claramente o tempo, mas acho que o mais importante é passar alguma informação e não quebrar de alguma forma o raciocínio. Alguma coisa que fique para dizer, depois aproveitará as respostas para introduzir um conjunto de dados em resposta mais direcionada às questões dos senhores deputados. Começa o PSD nas questões. Para o uso da palavra, numa intervenção de máximo 7 minutos, o Sr. Deputado António Topa Gomes. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Restantes colegas, cumprimentar naturalmente os representantes do IAPMEI, nomeadamente o Sr. Engenheiro Luís Guerreiro e a doutora Helena Almeida e a doutora Maria José Figueira, e agradecer não só a presença, mas também as explicações dadas, que são sempre importantes para este caso. Em função da sua intervenção, há uma pergunta que me fica e tenho algumas dúvidas antes de me dirigir mais às perguntas de caráter geral. É que, digamos, por um lado, vi um comentário quase contraditório. Por um lado, a enorme satisfação com os 81% já de pagamentos, mas, por outro lado, digamos, um certo lamento pela história do Covid e pelas dificuldades que isso criou. E, digamos, julgo que não estou errado, dos vários programas que fomos ouvindo, a percepção, o que me recordo é que eles estão com níveis de execução bastante mais próximos do seu término. E, portanto, a pergunta que faço é se há aqui algum risco de não usarmos o dinheiro todo. Digamos, julgo que se esse risco existir, e em particular existir por parte das empresas, terão um plano V para o alocar e, portanto, qual é a vossa perspectiva? E, portanto, esta era uma primeira questão, porque, pese embora pontualmente o sucesso não tenha sido aquilo que nós estávamos à espera, pelo menos este primeiro patamar de execução total tem sido um track record do Estado português e, portanto, gostava de clarificar este aspecto. Eu gostava que o Sr. Engenheiro fizesse o favor de clarificar este aspecto.
um segundo conjunto de questões prende-se com uma grande preocupação das empresas e que perguntava o que pode ser feito, o que não está a ser feito e que tem, em primeiro lugar, a ver com a questão da burocracia. Eu julgo que vocês próprios terão esse conhecimento na medida em que acabou de apresentar um programa, na medida C11 relativa à descarbonização, onde um segundo aviso há uma simplificação. Mas pergunto-lhe se, digamos, além desta percepção que temos e que ouvimos, devo também, até no âmbito de uma das visitas que fizemos, particularmente à Zona Centro, que fomos sempre acompanhados por um representante do IAPMEI, eu peço desculpa, não me recordo presentemente do nome, e que sempre mostrou muita proximidade e vontade de resolver os problemas junto das empresas, mas de qualquer das formas as críticas existem, ou seja, na conversa direta, quando temos a possibilidade de nos aproximar, eu não duvido da vontade de cada um dos interlocutores individualmente, mas apesar de tudo, a generalidade das empresas fazem esta crítica. E, portanto, há um aspecto relativo à burocracia, que é a própria regulamentação europeia, que julgo que esse aspecto não podemos fazer nada, mas há, naturalmente, um lado pedagógico, que é um lado que compete também ao IAPMEI. E, portanto, eu faço esta pergunta quase provocatória, que é insinuação, que é, se calhar o IAPMEI não está a fazer bem esse trabalho, porque sai esta diferença de discurso, eu vejo a boa vontade dos atores, mas depois a percepção das empresas não é essa, alguma coisa aqui estará a falhar. E, portanto, nós devemos ter a coragem de fazer esta análise. Segundo aspecto, e isso é especialmente preocupante nos meios mais pequenos, e nós temos um sério problema de coesão territorial, é que muitas vezes as empresas mais do interior, dos meios mais pobres, mais pequenas, têm esta dificuldade em dobro. E, portanto, pergunto se de vossa parte há um enquadramento, alguma metodologia específica para enquadrar estas empresas mais pequenas, estas empresas mais do interior, que estão muito mais distantes dos centros de decisão, porque isso a verdade é uma, ou seja, nós nesta visita podemos perceber a proximidade dos interlocutores do IAPMEI, mas muitas vezes nós temos a maior dificuldade é aceder a esse primeiro contacto, porque depois de acedermos a esse primeiro contacto, tudo se passa com muito mais facilidade. Eu, relativamente ao PRR e às agendas mobilizadoras, vou ter aqui um discurso um bocadinho menos otimista, mas julgo que mais vale ter este discurso menos otimista no início do que no final. Parece-me que podem ser uma oportunidade única de transformar o tecido industrial português. Parece-me também decisivo envolvermos o meio científico e tecnológico nacional. Porquê? Porque nós sabemos que se não envolvermos estas componentes, que podem até vir do setor privado, dificilmente conseguimos criar o valor acrescentado, transformar a produtividade da nossa indústria. Infelizmente, julgo que não temos uma grande tradição de colaboração entre as empresas e a universidade. Nós temos, e convém que não confundamos as coisas, exemplos pontuais sempre tivemos desde há muito tempo, mas algo com um volume de todos os atores envolvidos não temos. E, portanto, eu julgo que isto não é temer, mas pode ser um risco muito grande. Eu sou de uma área que é a área da construção civil, que é um setor onde a academia diz que o nosso setor é demasiado conservador, pouco inovador, e o setor diz que a academia é demasiado conformista, ou seja, que se acha que estão num pedestal. E, portanto, eu julgo que isto é um risco sério e julgo que se tem que criar mecanismos de avaliar, seguir bem o que se passa com as empresas, que é o vosso papel, mas não podemos descurar também tudo o que se passa nos outros setores. Até porque, e aí vou a uma última pergunta, o meu tempo está próximo do fim, nós estamos com dificuldades sérias de recursos humanos, nem é tanto neste momento os recursos financeiros, e esses recursos
são, se calhar, mais prementes, mais críticos no setor público e, portanto, no meio académico e científico do que nas empresas, porque, desde logo, as empresas, se for necessário, têm o argumento do salário para mudar. E, portanto, pergunto, como é que vocês estão em termos de recursos humanos, como é que vocês estão em termos de contratação e se estão a olhar para este aspecto no âmbito das agendas mobilizadoras, sob pena de, digamos, se poder inventar resultados a determinada altura e ser uma oportunidade de país perdida para o país, que não o será, mas isto não precisa de ser ou preto ou branco. Há muitos caminhos para o sucesso, há muitos níveis de sucesso. Muito obrigado com os vossos esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. O técnico que acompanhou a visita na região centro chamava-se Dr. Nuno Gonçalves. Foi ele que acompanhou. Foi aqui os serviços que tiveram a oportunidade de dar, que na altura não era Presidente da Comissão, por isso é isso. Por isso, para responder, com o máximo de 7 minutos, com a tolerância recomendável para podermos ser concisos, eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Costa Gomes, muito obrigado pelas questões. António Topa Gomes. Eu posso fazer, vamos de trás para... aliás, daqui do fim para o princípio, em relação aos recursos humanos. Evidentemente, os recursos humanos, nesta altura, é uma grande questão que se põe e é transversal tanto às empresas, é transversal à academia, é transversal à função pública. Isso não há dúvida nenhuma e é incontornável. A questão no IAPMEI, posso lhe dizer que nós somos 339 trabalhadores no IAPMEI. Efetivamente, a trabalhar nós somos 363, porque há sempre gente em mobilidade, etc. E, pensando exatamente na questão do avolumar de trabalhos, para o PRR nós estamos no processo de contratar mais 53 pessoas, ou seja, destas 53 pessoas estamos já na fase final, falta-nos agora, estamos na fase de contratar as últimas 21, tendo em linha de conta de que estas pessoas que nós estamos a contratar são pura e exclusivamente para trabalhar no PRR, ou seja, elas não podem trabalhar noutros setores da empresa que não seja no PRR. E isso, evidentemente, vai-nos dar uma grande ajuda. Evidentemente que estes processos de recrutamento e depois, além dos processos de recrutamento, há uma curva de aprendizagem evidente que estas pessoas têm que fazer. Portanto, há um certo delay até que realmente nós possamos tirar o verdadeiro proveito das pessoas que estão a entrar, mas nós pensamos que vamos realmente tirar esse proveito. Outra coisa que eu gostaria aqui também mencionar é que, dada a especificidade do trabalho que fazemos e do lugar para onde estas pessoas vão, se é difícil contratar, digamos assim, genericamente, digamos, recursos humanos, mais difícil é quando nós vamos para áreas específicas, como aquelas que nós precisamos, nomeadamente de análise de projetos, parte de análise das empresas, etc. Portanto, é muito específico. Portanto, não há dúvida nenhuma que foi difícil contratar. Por outro lado, no IAPMEI, a idade média das pessoas que estão no IAPMEI é 53 anos, com uma rotatividade à volta de 18 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o IAPMEI sofre aquilo que a função pública está a sofrer e que também, de certa maneira, o nosso país está a sofrer, que é um envelhecimento generalizado da população. Isso, evidentemente, preocupa-nos. Neste momento, nós, no IAPMEI, estamos a desenvolver um plano de sucessão para ver realmente quais vão ser, nos próximos tempos, as especialidades críticas que nós vamos precisar e que vamos ter que substituir e, felizmente, a tutela, tivemos a aprovação de agora podemos contratar mais 31 pessoas para o IAPMEI, ou seja, não são pessoas, evidentemente poderão trabalhar também no PRR, mas serão pessoas que estarão, digamos, dentro do IAPMEI. Se me pergunta, se vão ser suficientes, eu costumo dizer que os recursos nunca são suficientes, como é lógico.
Portanto, é o que é, conseguimos, penso que, apesar de tudo, vai ser uma ajuda bastante boa e penso que realmente, quando, digamos assim, esta onda do PRR, digamos, estiver mais no terreno e entrar em velocidade de cruzeiro, penso que estaremos em condições realmente para trabalhar melhor. Ainda também relacionado com as pessoas e também com aquilo que falou da coesão territorial, não podemos esquecer que o IAPMEI não se circunscreve a Lisboa. Ou seja, nós temos 12 localizações espalhadas pelo país, desde o norte, centro e sul. Temos em Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Évora, Faro. Portanto, posso dizer que em Lisboa estão à volta de 58% e o resto está espalhado pelo país, e é fundamental para o IAPMEI realmente ter essas pessoas. Eu costumo dizer que o IAPMEI neste momento tem uma taxa de esforço associada aos incentivos à volta de 40%, 48%, aliás, 48%, ou seja, mas há todo um IAPMEI que realmente está no terreno, que vai também ajudar na questão do PRR, mas que está junto das empresas. E aí são exatamente essas pessoas que ajudam nas regiões, digamos, mais interiores, que é realmente a questão, ajudam as empresas nesta, digamos assim, nesta senda dos incentivos e ajudá-las em tudo o que é a parte da burocracia. Também referir que nós pertencemos fazemos parte do Espaço Empresas. Espaço Empresas são localizações que geralmente as câmaras providenciam, onde nós, IAPMEI, com a AICEP, com a AMA, disponibilizamos também quase um balcão único e direto para as empresas. Também participamos aí, são 32 localizações que nós temos espalhadas por todo o país. Portanto, eu penso que em termos de organizacional e cobrir o território, nós estamos no terreno. Aliás, é bem notório, tal como o Sr. Deputado, também ando aí nas empresas, é bem notório realmente, digamos, quase o carinho que os empresários têm pelo IAPMEI e a ajuda que realmente lhe é prestada. Em relação depois à burocracia, bom, Sr. Deputado, a burocracia é algo que também é transversal, não é só o IAPMEI, é todos nós, isso não há dúvida nenhuma. Agora, eu penso que aqui há que distinguir duas coisas. Uma burocracia que muito dificilmente o IAPMEI pode fugir, porque nós estamos sujeitos, evidentemente, tal como o Sr. Deputado disse, a tudo o que vem da Comissão, por um lado. Temos as nossas regras internas, ou seja, para desburocratizar não podemos ser o IAPMEI, mas terá que ser, digamos assim, de cima para baixo, para ver digamos assim, essa desburocratização. Isso é um nível. Depois há um segundo nível, que é, dentro dos processos que nós temos, evidentemente que um processo nunca, quando nós estamos a construir um processo, há sempre lugar realmente a afinações e a otimizações deste processo. Portanto, o que nós neste momento estamos a fazer é exatamente isso. Dentro do processo que foi construído, estamos agora numa fase de revisão, temos as agendas já, portanto, já com 50 agendas, estamos agora num processo de dentro, digamos, dos nossos constrangimentos, o que é que nós podemos fazer para poder aligerar que eu não chamo bem burocracia, porque a burocracia é outra coisa. A burocracia é aquela que é imposta. Isto aqui é o que eu chamo, digamos, internamente, o que é que nós podemos fazer para ajudar as empresas. São dois níveis diferentes. E aí sim estamos com as equipas técnicas e já agora quero também dar aqui relevo à colaboração que nós temos com os outros organismos e a colaboração, por exemplo, nós temos com a ANI a discutir realmente o que é que nós podemos fazer para tentar otimizar esses processos que neste momento estão a começar a serem desenvolvidos. Em relação... era a última. Em relação à última questão de realmente as empresas não conseguirem ir executar tudo, eu penso que
Eu sou uma pessoa otimista e nós temos que olhar também para este processo que houve. Neste momento, houve muitas empresas que, não podemos esquecer que o PT 2020 chegou agora, fechou ainda agora em junho, portanto, ainda há empresas aqui a submeterem. Foi também prorrogado o prazo para mais de 3 meses e, digamos agora, que vai haver nós estamos à espera que haja agora uma avalanche, digamos assim, da parte de execução das empresas. É essa a nossa expectativa. É que realmente, nesta última fase, até ao fim do ano, vamos ter, aliás, as minhas equipas técnicas já estão à espera disso, já nos estamos a preparar para isso, realmente de um avolumar agora demais, de acelerar este processo, de maneira realmente a nós conseguirmos completar e não haver, digamos assim, essa perda de fundos. Obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora, muito obrigado, passamos agora à bancada do Partido Socialista para uma intervenção até 7 minutos. O Partido Socialista vai dividir a sua intervenção pelos senhores 2 deputados presentes, por isso eu passava primeiro a palavra ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Tem 7 minutos, por isso a gestão do tempo é vossa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do IAPMEI, Engenheiro Luís Guerreiro e a sua equipa de direção, os meus cumprimentos. Começar por felicitar o Sr. Presidente pelo nível de concretização dos objetivos operacionais demonstrados no Plano de Atividades de 2022, bem como pela forma controlada, como geriu o orçamento proposto para o ano de 2022. É sempre importante destacar estas questões no contexto destas alianças. Centrar a minha intervenção nos aspectos relativos ao PRR. O PRR contempla um conjunto de reformas e investimentos que visam a retoma do crescimento económico e sustentado do país. Estão organizados em 20 componentes, agrupadas em 3 dimensões: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Ao IAPMEI, coube a participação e a coordenação da sua implementação em 3 componentes, como aqui apresentou: capacitação e inovação empresarial, a descarbonização da indústria e as empresas 4.0. Foi-lhe assim atribuída a responsabilidade de reforçar e gerir a digitalização do tecido empresarial, de modo a recuperar o atraso face ao processo de transição digital, a apoiar as empresas no reforço das competências digitais dos seus trabalhadores, na modernização dos seus modelos de negócio, processos de produção, desmaterialização de fluxos de trabalho, criação de canais digitais de comercialização, entre outros. Relativamente à componente capitalização e inovação empresarial, deu-nos aqui informação detalhada dos vários programas. Eu gostaria de destacar a abertura dos editais das agendas mobilizadoras e das agendas verdes, visando o aumento da competitividade e da resiliência da economia, com base no ID, e ainda a inovação e a diversificação e especialização da estrutura produtiva. No que se refere às agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, foram registadas 64 candidaturas de propostas finais a financiamento e foram definidas 53 agendas como pré-selecionadas e tendo evoluído para a fase negocial. Ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro da Economia destacar aqui a importância das agendas mobilizadoras para a inovação e competitividade da economia portuguesa e para a penetração em novos mercados. Assim, relativamente à negociação e à contratualização destas agendas mobilizadoras, referiu que havia 4 que ainda não estavam encerradas. Eu gostaria de tentar perceber um pouco melhor o porquê dessa dificuldade em encerrar essa negociação e também de lhe perguntar, face ao sucesso obtido que aqui já destacou, qual a percentagem do reforço financeiro que foi introduzido em termos destas agendas mobilizadoras e se isso se traduzirá na necessidade de abertura de um novo aviso ou se é apenas um reforço financeiro e que as candidaturas que já estão submetidas serão, digamos, um número maior contemplado. No que diz respeito à componente descarbonização da indústria, integrada na dimensão da transição climática, ela visa alavancar a descarbonização do setor industrial e empresarial e, portanto, contribuir para a implementação também de medidas do Plano Nacional de Energia e do Clima 2030 e contribuir para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono.
Dentro desta componente, gostaria de questionar qual o ponto da situação dos avisos relativos aos apoios de elaboração dos roteiros de descarbonização da indústria e de capacitação das empresas, e ainda os apoios da descarbonização industrial. Quanto à forma como estão a decorrer e como é que esta gestão está a ser feita pelo IAPMEI e se nos pode elucidar quanto ao grau de procura verificado. Por último, e na componente relativa às empresas 4.0, elas traduzem, portanto, um importante estímulo à digitalização das empresas, aos objetivos de recuperar o atraso em termos do processo de transição digital e, portanto, eu colocaria apenas a questão se seria expectável que esta dimensão tivesse uma procura mais elevada e, portanto, questiono se os valores de financiamento inicialmente previstos se já foram esgotados e se há, no caso de já terem sido esgotados, se há uma perspectiva de reforço face à importância para a competitividade da economia portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Eu passava agora à segunda intervenção da bancada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Eu não precisa acelerar muito, porque seguramente conseguirá, que é para serem as questões perceptíveis, haverá alguma tolerância também. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço já essa tolerância previamente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o Engenheiro Luís Guerreiro, assim como a restante equipa da direção que o acompanha, agradecendo desde já todos os esclarecimentos que nos têm prestado. Eu tenho uma visão bem mais otimista que o Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, em relação àquele que é um dos instrumentos mais inovadores. Tu foste um bocadinho pessimista. O Sr. Deputado foi um bocadinho pessimista. No que diz respeito aos apoios do PRR ao tecido empresarial, e falo, claro está, das agendas mobilizadoras para a inovação, que apesar da sua maior complexidade que este tipo de apoio implica, nomeadamente pelo facto de se tratarem de consórcios que englobam diversas empresas e entidades do sistema de investigação e inovação, para além ainda de associações empresariais, entidades da esfera municipal e de comunidades intermunicipais. Mas aquilo que podemos constatar até agora é que a sua execução está a correr de uma forma muito satisfatória, obviamente com alguns percalços pelo caminho, mas que estão a ser devidamente ultrapassados e até com grande reforço de dotação, como já foi referido, passando dos 930 milhões inicialmente previstos para 2,8 mil milhões de euros no âmbito da reprogramação do PRR e que veio permitir desta forma assegurar o financiamento de todas as agendas, tanto das mobilizadoras como das agendas verdes, que tinham tido uma classificação favorável na sua avaliação. De referir também o aumento, o Sr. Presidente já o fez, do valor de adiantamento inicial após contratualização, que passou de 13% para 23% e que foi crítico para o avanço da concretização das agendas mobilizadoras e destes importantes projetos, permitindo que a sua execução possa decorrer de forma mais sustentada. Estas agendas foram e são uma aposta certeira por parte do Governo na medida em que permitirão uma superior capacidade transformadora do nosso tecido empresarial, com a promoção das importantes sinergias que se obtêm desta aproximação sem precedentes entre empresas e os centros de investigação do nosso país. E percebemos também claramente que, dado o elevado número, mas principalmente a qualidade das candidaturas apresentadas, com elevado valor acrescentado e incorporação de conhecimento e tecnologia, percebemos que o nosso tecido empresarial e as nossas instituições de ID estão receptivas ao investimento e à inovação como forma de crescimento e desenvolvimento das suas atividades. Por aquilo que lhe pergunto, Sr. Presidente, é se na perspectiva do IAPMEI consideram que este tipo de apoio às empresas, mas que também é indubitavelmente um apoio a toda a economia, possa ser replicado no futuro, no âmbito de outros apoios, sejam eles por parte do Estado português ou por parte dos fundos europeus. E, no fundo, aquilo que todos nós queremos é que as nossas empresas continuem a inovar e continuem a apostar na sustentabilidade. Poderemos ter encontrado, com este modelo das agendas mobilizadoras à inovação, um novo caminho para a revitalização e crescimento da nossa economia? Muito obrigada. E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora às respostas. Também não foi muito, foram só 48 segundos. Passamos às respostas. Por isso, no mesmo tempo, um máximo de 7 minutos, a tentar encaixar as respostas no timing de 7 minutos. O Sr. Engenheiro Luís Guerreiro tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, Sr. Deputado, eu penso que vou responder
as duas ao mesmo tempo, começar pela senhora deputada. Realmente, tal como a senhora deputada disse, esta maneira de fazer este consórcio é inovadora. E é exatamente uma grande esperança que nós colocamos no tecido empresarial, juntar o tecido empresarial com o tecido académico. E já agora, também respondendo ao Sr. Deputado, Sr. Francisco Pote, realmente, pela primeira vez é verdade aquilo que disse que, ou pelo menos havia uma narrativa, eu recordo-me, eu trabalhei na indústria a minha vida inteira e tive a felicidade, digamos assim, ou a sorte, de em todas as empresas que eu trabalhei, tinha sempre uma ligação à universidade. Mas não há dúvida nenhuma que havia uma narrativa de que a academia estava de costas voltadas para a indústria e a indústria de costas voltadas para a academia e que não havia conversa ou que os objetivos eram diferentes. Eu penso que as duas convergiram, neste momento estão a convergir a uma velocidade muito grande, porque viram que realmente só assim é que tanto a academia consegue evoluir, como as empresas conseguem ser mais competitivas. Porquê? Porque nós neste momento não estamos num mundo, digamos assim, regional, nós neste momento competimos a nível mundial. E para competir a nível mundial, pelo menos um país como o nosso, com uma economia aberta, não pode de maneira nenhuma basear-se, e está mais que provado em baixos salários. Portanto, a nossa única, digamos assim, aquilo que é o caminho é a inovação. Só aí é que seremos competitivos. E para haver inovação tem que haver toda a componente de investigação e desenvolvimento. Portanto, é nesta junção que nós temos aqui, que vai aumentar as sinergias, nesta fortificação cruzada entre as diversas empresas e a academia, que vai surgir aquilo que nós queremos, novas patentes, novos desenvolvimentos. Outra coisa também interessantíssima nestes consórcios é o número de entidades que nós temos envolvidas. Por um lado, torna mais difícil a sua gestão, não há dúvida nenhuma. Eu posso dizer que, em média, aqui as minhas colegas podem dizer, mas a média cada consórcio, nós temos o máximo, salvo erro, de uma das agendas com 100 e poucos participantes, outra com, como nós tivemos hoje, 6 ou 7, mas em média são à volta de 30 ou 40 entidades, portanto académicas, mesmo entidades públicas, empresas. Esta gestão interna é uma gestão difícil, é uma gestão que realmente as empresas têm que assumir com toda a sua plenitude para que a agenda corra bem, mas, no entanto, os resultados vale a pena arriscar neste tipo de consórcio, porque nós realmente, em termos de programas que nós queremos, em termos de os produtos inovadores que nós estamos à espera que realmente estes consórcios vão colocar no mercado, realmente nós conseguimos aqui dar uma alavancagem muito grande à nossa economia. Passando depois aqui para as perguntas do Dr. do Sr. Deputado José Pedro Ferreira, são 3 agendas que nos faltam ainda. Portanto, eu posso explicar as negociações. Há uma agenda que é a agenda nós chamamos da Petrogal, em que realmente é face aos investimentos previstos e face ao cálculo dos incentivos, digamos que esse consórcio achou que era pouco. De maneira que estamos, nós e o IAPMEI, com esse consórcio, a fazer uma notificação à Comissão para ver da autorização ou não, da possibilidade de aumentarmos esses incentivos. Como se sabe, sempre que se vai à Comissão há, digamos, um delay grande, portanto estamos à espera realmente, é esse caminho que nós estamos agora neste momento a percorrer. Quanto à outra, uma segunda agenda, que é a agenda da REN, portanto, que um dos objetivos realmente é fazer uma infraestrutura de condução do hidrogênio verde. Portanto, essa, digamos, estava dependente no fundo, de haver hidrogênio verde, ou seja, estava dependente do investimento que terá que ser feito dentro das agendas para realmente poder haver infraestrutura para o hidrogênio verde. Portanto, porque isto aqui está a acelerar de uma maneira muito grande. Toda a transição energética, toda a transição digital está numa aceleração muito grande. Portanto, nós partimos quase do zero de hidrogênio verde e temos pelo menos uns 4 ou 5 projetos a avançarem com hidrogênio verde. Portanto, digamos que esta agenda da REN queria ter a certeza que realmente, porque ainda não temos hidrogênio verde, mas que no futuro, daqui a 2, 3, 4 anos, começamos a produzir hidrogênio verde e a infraestrutura já tem que estar no lugar. Mas eu penso que esse problema
Fui hoje informado pelo Sr. Secretário de Estado que este problema já está a ser resolvido e, portanto, nós pensamos que essa agenda também vai ser desbloqueada rapidamente. Finalmente, temos aquilo que nós chamamos a agenda da Bondalti, em que havia aqui também uma percepção diferente do cálculo do incentivo. A Bondalti está no IPCEI do hidrogénio, portanto, havia uma percepção diferente entre o valor de incentivo do IPCEI hidrogénio, que poderia ir até 39%, salvo erro, e que estava neste momento à volta de 29%. Havia aqui uma diferença de mais ou menos 10, 11% de diferença do incentivo. Eu penso que também estamos a resolver esta questão e também pensamos que realmente nós vamos resolver pelo menos estas duas agendas. A agenda da Petrogal, dada a dificuldade, porque temos realmente ir à Comissão e não há dúvida nenhuma que há um certo delay, essa aí é que ficará para mais tarde. Em relação, portanto, são as três agendas. Em relação ao reforço, a reprogramação passou dos 930 milhões que se cobririam a 10 agendas, porque inicialmente eram 10 agendas que estavam para ser selecionadas para ir para a frente, mas dado, como eu já disse, a qualidade, a diversidade e a inovação que todos os outros projetos apareceram, então decidiu-se realmente abarcar os 53 e isso obrigou a uma reprogramação para 2,8 mil milhões. Portanto, nós pensamos que é este o valor, tanto assim é que a fase negocial já está fechada com estas agendas, com estas 50 agendas e, portanto, não vai haver agora mais alteração a nível de orçamentos, nem do que está, nem dos incentivos, nem daquilo que é elegível. Em relação à descarbonização e aos roteiros da descarbonização, neste momento nós temos, tal como eu começava a tentar dizer há pouco, já temos aprovado 20 roteiros e temos contratado 15 roteiros. Portanto, as coisas neste momento estão a avançar. Já pagámos 1,5 milhões de euros de adiantamento e neste momento, em relação aos roteiros, conforme vamos, portanto ainda faltam 5, conforme nós vamos aprovando, vamos logo passando à fase de pagamento. Depois, a componente da descarbonização, tal como eu mencionei, portanto, o primeiro aviso teve os 242 projetos. Dada a complexidade destes projetos, nós, em algumas partes do projeto, fizemos uma subcontratação de especialistas, porque realmente eram projetos complexos, onde estão incluídas empresas Shell, em que é preciso necessariamente provar a norma do DNSH, portanto que o projeto fica abaixo dos limites ali definidos, onde é que parte do projeto, de alguns destes projetos, foram analisados por peritos. Tal como eu disse, neste momento, dessas 242 candidaturas, 179 foram positivas, já foram notificados, portanto, neste momento agora vão ter 10 dias, digamos, para se houver algumas candidaturas que queiram reclamar. Depois será então enviado os termos de aceitação e assinado, depois, conforme as condicionantes, e se as condicionantes então do projeto ficarem todas positivas, então passará-se ao pagamento do primeiro adiantamento e depois começarão, digamos, a entrar em cruzeiro. Depois, no último aviso, no terceiro aviso, então aí é que nós dividimos no modelo A e no modelo B, tal como eu disse. O modelo A de simplificação, realmente para aquelas, tal como eu falei, da empilhadora, esse tipo de projetos realmente simples, e foi um sucesso. Foi 1.409 e já pagámos 27 milhões de euros. E temos agora o aviso 3, modalidade B, esse sim, mais uma vez, dos projetos complexos, aqui temos 101 candidaturas que estão neste momento em análise. Digamos que é agora o ponto da situação da descarbonização. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não tenho... Agora passaríamos à segunda ronda, mas não há questões dos presentes em relação à segunda ronda. Quero dizer que as suas respostas foram absolutamente concludentes. Esta sessão está a ser gravada, seguramente os grupos parlamentares que hoje não tiveram a oportunidade de aqui estar está a ser transmitida em direto, por isso seguramente ela será vista.
e quero-lhe agradecer, em nome da Comissão e da Subcomissão, a disponibilidade para aqui estar presente, né, para esta sessão. Eu acho que houve muita informação circulada, as perguntas foram feitas, as respostas foram dadas, e isso para nós é muito importante, e seguramente aguçou-nos de uma forma a curiosidade para uma próxima visita cá, porque verdadeiramente o que nós queríamos, e foi o timbre das questões, foi a execução. Que isso é que é importante. A aprovação é importante, a contratualização é muito importante, mas para nós, nesta fase, depois das aprovações iniciais e das contratualizações, o importante é os pagamentos, e os pagamentos implicam execução, tirando aquela parte dos adiantamentos que queríamos até majorar, mas é isso que queremos. Por isso, desejo-lhe muita sorte no acompanhamento, porque também nos deu uma informação positiva e qualitativa sobre a boa medida ou o potencial enorme que as agendas mobilizadoras têm nos consórcios que foram encontrados para a boa execução das medidas. Houve um deputado que disse aquela questão sempre presente, que nós somos muito bons a aprovar coisas, mas depois na execução temos que juntar as peças, e a junção das peças é muito importante, e o trabalho do IAPMEI no terreno é absolutamente incontornável, porque todos nós vamos tendo algumas experiências até passadas com os PTs e todas essas conversas, e esse grau de agilidade que o IAPMEI, e aqui foi expresso por si, eu acho que é muito importante. É mesmo muito importante. E pronto. Sr. Presidente, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado aos senhores deputados, mas eu não posso deixar de sair daqui sem dizer uma coisa. Desculpa. É que já temos o formulário para o pagamento das agendas, está online, portanto, era um passo fundamental que nós queríamos realmente dar, demo-lo, no prazo que nós nos comprometemos, e, portanto, penso que realmente foi uma grande vitória aqui para nós. Muito bem, eu quero agradecer-vos a todos, ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro, à doutora Helena Almeida, à doutora Maria José Figueira, o facto de estarem cá, desejar-vos um ótimo trabalho e marcando data ainda incerta por uma próxima visita aqui ao Parlamento, já com os dados mais atualizados seguramente sobre a execução, e se calhar numa visita a qualquer outro terreno seguramente faremos depois das férias parlamentares. Muito obrigado.